dia, meus amores. Estamos de volta com as nossas atividades online. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente já finalizou o módulo 2, então nós vamos estar trabalhando no módulo 3, tá bom? A gente vai hoje introduzir o nosso capítulo 8, Estatística e Probabilidade. Eu ia falando um pouco de estatística. A estatística, ela é um ramo da matemática, na qual ela trabalha com coletas de dados, onde essas coletas de dados, elas são armazenadas e são colocadas em tabelas, em forma de tabelas ou em gráficos, ok? Então, a gente vai ver hoje, a gente vai trabalhar com tabelas de frequência. Nessas tabelas de frequência, a gente vai ver o que é uma frequência, que é uma frequência acumulada, uma frequência relativa, uma frequência acumulada relativa, ok? Então, a fim de conhecer a opinião dos alunos do 9º ano, o professor Fernando realizou uma pesquisa sobre quanto tempo por dia eles passam usando as mídias sociais. Então, ele fez essa pesquisa e, em seguida, ele organizou essa pesquisa, ele pegou os dados coletados e organizou em uma tabela. De modo que, nessa tabela, né, ele colocou a variável pesquisada, a frequência com que essa variável acontece, a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Então, vamos lá. Vamos entender aqui essa tabela, né? Então, ele pesquisou o tempo de mídias digitais por dias, né? Usado que os alunos usam por dias. Aqui, gente, tem médias, né? Mas são mídias, tá bom? São erros na digitação. Então, ele colocou a variável. A variável é aquela que está sendo estudada. No caso, a nossa variável que está sendo estudada é o tempo que os alunos levam utilizando as mídias sociais por dia. Então, o tempo seria a nossa variável. Seria não, é a nossa variável. Então, ele colocou essas informações aqui. Até 1 hora, entre 1 hora e 2 horas, entre 2 horas e 3 horas, 3 horas ou mais. E aqui no final, nós temos o total referente à nossa variável. Então, aqui na frente de cada variável, que é o tempo, ele colocou a frequência. O que é a frequência? A frequência é aquela ocorrência, aquela quantidade de vezes que a ocorrência da variável vai acontecer, né? Então, nós temos os alunos que utilizam as suas mídias sociais até 1 hora por dia. A frequência com que isso ocorre é de 14, né? Então, nós temos 14 alunos que utilizam suas mídias sociais em até 1 hora por dia, ok? Entre 1 hora e 2 horas por dia. Então, entre 1 hora e 2 horas por dia, a frequência é 12, ou seja, nós temos 12 alunos que utilizam nesse período de tempo. Entre 2 horas e 3 horas por dia, nós temos uma frequência de 10 alunos, ou seja, a frequência com que ocorre entre 2 horas e 3 horas é 10. 3 horas ou mais. Então, a frequência com que ocorre em 3 horas ou mais são de 4 alunos. Então, a frequência é 4. Aí, aqui no total,
nós temos a soma das frequências, ó, todas as frequências anteriores. Somei 14, mais 12, mais 10, mais 4, vai ser 40. Então, a frequência total, o número de ocorrências, tá bom? Esse 40, que é o total, eu chamo de número de ocorrências realizadas aqui na frequência, tá bom? Então, número de ocorrências da minha variável, das minhas variáveis, ok? Vamos agora para a frequência acumulada, tá bom? Frequência, gente, também, só antes de passar aqui para a segunda parte, frequência ela é representada pela letra F, tá bom? Frequência representada pela letra F. E a frequência acumulada ela é representada pela letra FA, tá bom? Então, a frequência acumulada vai ser a frequência com que a variável acontece, que é essa aqui anterior à frequência, mais, né, a frequência anterior. Como assim? Aqui no início, a frequência é 14. Qual foi a frequência anterior a 14? Não tem, né? É 0. Então, 0 mais 14 é 14. Ok? Já na próxima frequência que eu vou preencher aqui, ó, a frequência atual, ó, é 12 e a frequência anterior é 14. Então, eu vou somar a frequência atual, que é 12, com a frequência anterior, que é 14. 12 mais 14 é 26. Então, eu vou colocar, ó, 12 mais 14, então a frequência acumulada vai ser igual a 26. Novamente, eu vou fazer a mesma coisa para preencher a terceira frequência acumulada. Eu vou somar as frequências anteriores com a frequência atual. Quem são as frequências anteriores? 14 mais 12, que é 26. Quem é a frequência atual? 10. Então, 26 mais 10 é 36. Então, eu encontro assim a terceira frequência acumulada. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na quarta frequência acumulada. Eu vou pegar a minha frequência anterior e somar com a frequência atual. Quem é a minha frequência anterior? É 14 mais 12 mais 10, que é 36. Não é isso? Mais a frequência atual, que é 4. Então, 36 mais 4 é 40. Aí, observe que na frequência acumulada, quando eu encontrar a última frequência acumulada, o valor dela tem que ser correspondente ao número total de ocorrências da frequência. Não é isso? Ó, 40 e 40. E aqui no total, o que eu faço? Você não faz nada, você só completa com esses pontinhos, ok? Não precisa calcular aqui no total, a frequência acumulada não é calculada. Isso é calculada até onde tem as nossas variáveis, ok? Vamos agora para a frequência relativa, também conhecido como FR, a sigla de abreviação da frequência relativa. A frequência relativa, ela é dada em porcentagem, tá bom? Então, toda vez que você for calcular a frequência relativa, você vai encontrar a porcentagem referente a essa frequência. Para isso, a gente tem uma formulazinha para poder calcular a frequência relativa. Como é essa fórmula? A fórmula da frequência relativa é a seguinte: frequência relativa é igual à frequência que eu chamo de F, que é essas frequências aqui, ó. Ok? Então, esses números que estão aí, dividido para o número de ocorrências
total da frequência, que é esse aqui, ó, o total, tá bom? Vezes 100%, ok? Então, no primeiro caso, ó, eu tenho que a minha frequência é 14. Então, vai ficar o quê, ó? 14, né, ó, que eu vou colocar 14, que eu vou substituir por 14, dividido por 40, que é o número total de ocorrências, vezes 100. E aí, eu resolvo a multiplicação de fração. Vamos ver como é que fica. Tá aqui, gente, ó, a fórmula da frequência acumulada, né, ó. É essa aí. Tô tentando aqui, pronto. Ah, gente, aqui desformatou. Não sei o que ocorreu aqui, ó. Desformatou a nossa fórmula, né, ó. Mas só relembrando que a nossa fórmula da frequência relativa é a frequência dividido para o número total de ocorrências vezes 100%, tá bom? Eu acredito que quando eu passei o slide desformatou aqui. Bom, vamos lá, voltando para a tabela. Bom, gente, então voltando aqui, deu um errozinho aqui, ó, na formatação, como vocês podem ver, mas aí eu vou fazer aqui manual, tá bom? Então, para a primeira frequência relativa aqui, para nosso primeiro resultado, a gente vai ter que a frequência relativa vai ser igual à frequência, que é 14, dividido para o número total de ocorrências, N, que é 40, vezes 100%, ok? Então, 14 vezes 100 vai ser igual a 1.400, dividido por 40. Cancelando aqui os zeros, eu vou ficar com 140 dividido por 4. 140 dividido por 4 é igual a 35%, ok? Então, encontro a minha primeira frequência. Sempre que você for encontrar a frequência relativa, você tem que substituir na formulazinha. Frequência dividido para o número total de ocorrências, que é N, vezes 100%. Vamos aqui para o próximo. Deixa eu aqui apagar. Vamos aqui. Agora, a gente vai calcular a segunda frequência aqui da nossa frequência relativa acumulada, ok? Frequência relativa, perdão. Então, vai ficar a frequência, que é 12, dividido para o número total de ocorrências, que é 40, vezes 100. 12 vezes 100 vai ser igual a 1.200 dividido por 40. Cancelando os zeros, fica 120 dividido por 4, que é igual a 30%. Ok? Então, nós encontramos aqui o nosso segundo resultado, 30%. Vamos para o próximo. Nosso próximo frequência relativa, né, a frequência é igual a 10. Então, uma frequência, que é 10, dividido para o número total de ocorrências, que é 40, vezes 100%. 10 vezes 100 é igual a 1.000, dividido por 40. Cancelando aqui os zeros, vai ficar 100 dividido por 4, que é igual a 25. Ou seja, vai ficar 25
Vamos agora para nossa última frequência relativa, né? Então, a frequência é 4, vai ficar 4 sobre o número total de ocorrências, que é 40, vezes 100%. 40 vezes 4 vezes 100 dá 400, dividido por 40. Cancelando os zeros, fica 40 dividido por 4, que dá 10%. Ok? Então, encontramos assim a nossa frequência relativa de todos as nossas frequências. Então, ficou 35%, 30%, 25% e 10%. O que a gente faz com esse 35%, com esse 30%, 25%, 10%? A gente vai somar para ver se eles dão 100%. Se eles não derem 100%, é porque a gente realizou a frequência relativa errada. Então, 35 mais 30 mais 25 mais 10 dá 100%. Então, isso quer dizer que a gente realizou de forma correta. Agora, a gente vai para a nossa última parte aqui, que é a frequência relativa acumulada. Nessa frequência relativa acumulada, ela é semelhante à frequência acumulada. Na frequência acumulada, a gente pegava a frequência anterior e somava com a frequência atual, não era isso? Na frequência relativa acumulada, a gente vai utilizar a frequência relativa como base, que vai ser o quê? Eu vou pegar a frequência anterior mais a frequência atual e somar. Quem é a nossa frequência aqui atual? 35%. Quem é a anterior? 0. Então, 0 mais 35, 35%. Quem é a nossa frequência? Quem é a nossa frequência aqui atual? 30%. Quem é a frequência anterior? 35%. Então, vou somar 30% mais 35%, que é igual a 65%. Quem é a nossa frequência atual aqui, ó? 25%. Quem é a nossa frequência anterior? 35% mais 30%, que dá 65%. Então, vou somar 65%, que é a frequência relativa anterior, mais a frequência atual, que é 25%, que vai dar 90%. Eu vou fazer a mesma coisa no próximo passo. É a frequência atual, 10%, que é a anterior, 90%. Então, eu vou somar 90% mais 10%, que dá 100%. Tirei no total. No total, você não precisa fazer. Você coloca 2 pontinhos, ok? Então, bom, gente, então hoje nós vimos frequência, que é o número de ocorrências referente à nossa variável, né? Aí a quantidade de vezes que vai acontecer a nossa variável. Nós vimos a frequência acumulada, que é a frequência atual mais a frequência anterior. Nós vimos a frequência relativa, e para calcular a frequência relativa a gente precisa de uma formulazinha, que é essa fórmula aqui, frequência relativa é igual a frequência dividido por N vezes 100%. Lembrando que esse N é o número total de ocorrências e esse F é a frequência das variáveis, ok? E o resultado vai dar sempre em forma de porcentagem. E nós também vimos a frequência relativa acumulada, ok? Na frequência relativa acumulada, eu vou pegar a frequência relativa atual e somar com a frequência relativa anterior, ok? Que também o resultado vai dar em forma de porcentagem. A gente finaliza a nossa aula de hoje.